1 Tessalonicenses 5,16, que diz assim: alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, aqui falando, alegre-se sempre, que é necessário que nós vivemos uma vida de alegria. É certo que passamos por luta, sim, tempestade, aflições. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É necessário que a gente se alegre sempre. Porque muitas vezes os irmãos estão passando por uma luta tão grande. Se a gente for até eles com semblante de tristeza, eles vão ficar mais tristes ainda. É por isso que Jesus está nos ensinando aqui, através dos apóstolos, Paulo, que nós temos que nos alegrar sempre. Muitas vezes estamos passando por um momento tão difícil, mas temos que nos alegrar sempre. Mas, para a gente nos alegrar sempre, é preciso viver uma vida de oração. Orar continuamente. Sem viver uma vida de oração, nós não tem como. É necessário viver uma vida de oração. Orar, orem continuamente. Jesus está nos ensinando, usando a boca dos discípulos, dos apóstolos, Paulo, que é necessário que a gente ore continuamente. Para a gente vencer, nos alegrar sempre, é preciso viver uma vida constante em oração. Porque se nós não vivermos uma vida constante em oração, meus irmãos, minhas irmãs, nós não conseguimos viver, nos alegrar sempre, em meio à luta, em meio às dificuldades. Nós não temos condições de nos alegrar sempre se não vivermos uma vida em oração. É necessário orar continuamente, dando graças a Deus, dando graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias temos que dar graças. Em todas. Venha o que vier, passa o que passar. Mas em todas as circunstâncias devemos dar graça. Pois essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que assim a gente prossiga. A gente tem que prosseguir assim. Essa é a vontade de Deus. Nós não podemos seguir de outra maneira. Deixar que a tristeza, porque somos contristados com várias provações, mas é necessário prosseguir conforme a vontade de Deus,
E essa é a vontade de Deus, que a gente se alegre sempre. Sempre esteja alegre. Sempre esteja feliz. Em meio à luta, nós só vivemos assim uma vida de oração. Quando vivemos uma vida de oração. Uma vida de oração e nos alimentando com a palavra. Uma vida de oração, orando continuamente e meditando na palavra. Orando continuamente e meditando na palavra. Nós podemos, porque, como Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós só podemos vivendo, orando continuamente. Continuamente. Orando continuamente. O importante é fazer a vontade de Deus. Viver na vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que vivemos assim. Que vivemos alegres sempre. Orando continuamente. Fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vivemos assim. Uma vontade de Deus para vocês, para nós. A vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, irmãos e minhas irmãs. É que vivemos assim. E que Deus nos abençoe.